Fala galera, beleza? Eu sou o Ninja Games trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu tô aqui pra trazer um vídeo de react. Faz tempo que eu não faço vídeos de react aqui no canal, eu só fiz 2 da última vez. E mano, o react de hoje que vocês vão ver é um vídeo do Você Sabia, falando do Sonic X, o jogo amaldiçoado. Eu não sei, eu nunca vi esse vídeo, então resolvi ver junto com vocês, tá? Então é isso, play. Quem nunca jogou aqueles jogos clássicos do Sonic, do Mario? Ai, que saudade de jogar Sonic e Mario, velho. Esses jogos fizeram parte da infância de muita gente. Então por isso que muita gente conhece esses jogos facilmente. Mas você Óbvio. já ouviu falar de uma fase do Sonic onde a floresta do fundo está pegando Caramba. fogo? E você escuta vários sons desesperadores, Meu Deus. gritos de agonia. Uma fase do jogo Sonic bem sombria, que talvez você nunca tenha visto e nunca tenha jogado. Poucas pessoas conseguiram jogar essa fase secreta. isso, e as que velho? conseguiram jogar nunca mais quiseram jogar novamente, pois ficaram muito Meu assustadas. Deus do céu. Hoje, então, Até... galera, Quem não fica eu vou assustado com contar essa a coisa? história do jogo amaldiçoado chamado Sonic.exe. Nossa. E aí, teria coragem de jogar esse game? É isso que vocês Ah, vão ter ver. coragem não sei, né? Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva logo agora clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E Coragem que tá como faltando vai aqui, deixar cara. o seu joinha. Yeah. Se agora se inscreveu e deixou o seu like, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Nossa, que legal. Essa risada me lembra de um jogo. Beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Sonic Molo. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, é muito comum as pessoas pegarem as versões dos jogos, as clássicas, e modificarem elas, deixando os games com uma versão diferente. Às vezes é com uma versão impossível, Nossa, fazendo saudades a de fase Mario. de forma impossível. E agora então, galera, vamos contar pra vocês Nossa. a história do jogo amaldiçoado do Sonic. Uma lenda da internet Nossa, que interessante assustou esse muitos jogo. jogadores por aí. Sem mais enrolações, vamos conhecer essa história. Sonic.exe. Mano, o Lucas Marques lembra muito o Ronaldinho, gente. Fala a verdade. Se... Estava na sua casa jogando o famoso Sonic. Ele tava lá de boa quando do Nossa, nada mano, percebeu eu jogava que o esse jogo carteiro pra havia caramba. chegado e deixou para ele uma carta em sua caixa de correio. O menino era muito curioso e correu logo para ver o que era aquele pacote misterioso. O que havia naquela correspondência? E viu que o A que curiosidade carteiro matou havia o gato. deixado era apenas uma caixinha contendo um CD e uma carta. Hum. Viu que aquela cartinha era do seu amigo Kyle, mas ele achou estranho aquela cartinha, já que haviam 2 semanas que eles não se falavam. Mas ele resolveu pegar a cartinha para ler. A carta dizia o seguinte: Tom, eu não posso mais ficar com isso. Eu tinha que me livrar disso de alguma forma, antes que fosse tarde demais. Eu esperava que você pudesse fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso. Ele está atrás de mim. Caramba. Se você não destruir esse CD, ele irá atrás de você também. É tarde demais para Que mim. isso, Ainda velho? continuou dizendo: destrua o disco, mas faça isso rápido, ou ele irá pegar você. E não jogue este game, porque é isso que ele quer. E Kyle ainda Nossa, finalizou mano. a carta dizendo: Gente, uma pausa. Gente, o cara fala pra não jogar o disco. Não joga esse game porque é isso que ele quer. Mano, aí é porque isso parece que ele tá pedindo pra ele jogar mesmo, velho. Aí que o garoto vai jogar mesmo, velho. Porque quando alguém fala isso pra não jogar, tem hora que às vezes a pessoa fica curiosa e joga o jogo, né? Então, né? o destrua, por favor. Assinado, Kyle. Nessa hora, Nossa, o garoto eu Tom fiquei um não pouco entendeu assustado agora nada. dessa carta. E como ele ainda era um garoto, ele falou: ah, mano, isso aqui deve ser brincadeira do Kyle, né, mano? Isso aqui não é nada de sério, não é só o jogo. Esse jogo deve ser muito legal. Vamos jogar. E vocês sabem que o ser humano é curioso. Se você recebesse um CD de um Isso é jogo verdade. na sua casa que fala que pra você não jogar, pra destruir, não jogue de jeito nenhum. Você vai jogar. É óbvio. Deixa eu só dar uma olhadinha, né? Depois destrua, vai. E é claro, então, que depois de ler a carta, a primeira coisa que Tom fez foi jogar o jogo, ignorando totalmente o aviso de não jogar. Tom achava que Claro. aquilo era um tipo de pegadinha, que o amigo dele queria apenas trollar ele. Até eu ia achar que ia ser uma pegadinha isso aí. Até eu ia achar que ia ser pegadinha. Então ele pegou o CD, Porque- abriu, tirou do envelope Né? e viu que no CD havia uma escrita: Sonic.exe. Quando ele viu o nome Sonic, ele ficou todo animado, pois conhecia o Sonic. Era um fã, né? Tava jogando momentos antes da carta chegar. Então é claro que o garoto Ai, já saudades foi de logo jogar Sonic. Mas ao colocar o jogo e apertar para rodar, Tom já percebeu que o jogo não era normal. Logo de início já havia algo diferente. A tela de abertura estava bizarramente distorcida, Que com é céu isso? escuro e água vermelha, bem sombria. Nossa. Além disso, onde normalmente deveria estar escrito Sega 1991, estava escrito Sega 666. Eita O garoto porra. então foi percebendo que aquele jogo não era um Até no normal. Sonic tem um Algo 666, macabro velho. por trás do jogo estava acontecendo.
O Sonic também não estava normal, Meu ele estava Deus. diferente, com os olhos pretos e a pupila vermelha. Mano. E seus olhos ainda estavam sangrando. Tom chegou Ai, a que pensar que agonia, não fosse um velho. glitch ou apenas um jogo bugado, que deu algum erro lá e ficou desse jeito. E continuou jogando para ver o que aparecia. Só que à medida em que ele ia jogando, o jogo ia ficando cada vez mais bizarro. Então ele apertou Start para iniciar o game. E do nada apareceu uma tela com 3 saves files. Para quem não sabe, os save files são saves de quando um usuário salva em um determinado ponto do jogo, para depois voltar a partir daquele ponto. Mas faz falar personagem, né? Apareceu esses 3 saves files. Desses 3 salvamentos, haviam 3 personagens. Um era o Tails, o segundo era Knuckles e o terceiro era o Robotnik, o inimigo do Sonic. Foi aí então que Tom percebeu que o jogo não estava com uma falha ou um bug. O jogo estava alterado. Alguém havia Alterado feito nada, aquilo piorado, e deixado isso sim. ele todo sombrio. Mas mesmo assim ele achou legal e quis continuar jogando. Depois de clicar no personagem, a tela ficou preta. E alguns segundos depois, surgiu uma risada bem macabra. Que isso, E nessa mano. mesma hora também apareceu na tela uma mensagem estranha, que estava escrito Rio-ACT1. Aí depois disso o jogo começou, galera. E apareceu o cenário clássico do jogo. O Tails começou a correr, mas a fase não tinha nenhum inimigo. E o boneco continuava em linha reta para sempre. Sem contar também que tocava uma música estranha, que parecia que estava sendo reproduzida de trás para frente. Mano, lembra muito um jogo. Ô galera, comenta aí de qual jogo lembra essa música e a risada do Sonic, por Galera, favor. nessa fazinha do jogo, o Tails ficou correndo por 5 minutos na tela. Até que depois de todo esse tempo, correndo em linha reta, começaram a aparecer um daqueles animaizinhos que são salvos no final do game. Só que os animais estavam mortos. Então Nossa, vários tô vendo. animaizinhos foram aparecendo Meu caindo no Deus. chão. Até que começaram a surgir também poças de sangue. E o clima foi ficando mais pesado. Que No final isso, da fase, velho? os animais e a música sumiram. E Tails dá de cara com o Sonic, que está de costas. isso? Nessa hora, então, começou uma historinha, como se fossem aquelas cutscenes que contam a história do jogo, com uma legenda, uma conversa entre os personagens, tudo mais. E com isso, nessa cutscene, Tails ia se aproximando cada vez mais de Sonic. Só que quando Tails esticou o braço para tocar no Sonic, Sonic abriu os olhos. Que e nessa é hora isso, ele não velho? estava mais normal. Seus Sai, olhos Satanás. estavam negros com pupilas vermelhas, iguaizinhas estavam no começo do jogo. Até então, Tom estava muito animado, porque ele nunca tinha jogado aquele game. E o jogo era totalmente novo para ele. Só que nesse momento, quando Tails encostou no Sonic, a tela ficou preta e apareceu uma mensagem dizendo: Olá, você quer brincar comigo? E claro que o Tom decidiu continuar com o jogo. Já que estava jogando, tinha passado daquela fase macabra, tinha que ver o que acontecia depois. Então decidiu ir para a próxima fase, chamada Hide and Seek, esconde-esconde. Assim que a fase começou, tudo parecia estar em chamas. E no cenário não havia Mano, nada além de uma ó o floresta Tails olhando pegando pra gente fogo aqui. no fundo. Tails estava lá, mas ele ficava olhando diretamente para o Tom, o jogador, o menino, fazendo gestos como se estivesse desesperado, pedindo ajuda para o Tom tirar ele de lá. Nossa, agora Tom deu então dó do começou Tails. a correr com o Tails, que é o que você geralmente faz dentro do jogo, correr com os personagens. Mas uma música ainda mais sinistra começou a tocar, e de repente uma outra risada macabra Meu surgiu. Deus do céu. Além disso, começaram a aparecer em todos os cantos da tela várias imagens do Sonic de olhos negros. Que é então, isso, no velho? final, começou uma Eita, outra porra, vai cutscene. alcançar o Dessa Tails, vez, coitado. com o Sonic avançando em direção do Tails. Nossa, Na hora mano. também é E possível o cara ver não um tá vídeo correndo não, ele tá estranho e voando, angustiado. E a tela ficou preta novamente. Que Sonic é esse? Nossa, velho, partiu o Tails no meio, velho. Nessa tela preta apareceu uma mensagem escrita que dizia: Você é muito lento. Quer tentar novamente? Eu Então, não. mais uma vez, o jogo retornou para a tela de escolher os personagens, né? Os save files. Mas dessa vez, Tom percebeu que os save files do Tail, que foi o primeiro que ele escolheu, estava diferente. Ele também estava com olhos negros e sangrando, Nossa, pelos tadinho. escuros e uma expressão triste no rosto. Então, Coitado. os três, Tom escolheu o personagem Knuckles, para assim continuar o jogo. Mas logo já apareceu uma mensagem da próxima fase. Uma mensagem que dizia: You can't run. Você não pode correr. A fase então começou, mas não havia nada demais. A única coisa que apareciam eram algumas nuvens vermelhas. Mas do nada uma música macabra inferno, começou a tocar. Desculpa por estar falando isso, tá, gente? Ué? Que é isso? A música que estava rolando no fundo era a música tema do vilão Gigas, um dos vilões mais macabros dos games. Que é Então isso? Knuckles começou a correr, mas de repente o chão ficou encharcado de sangue. E aí quem apareceu? O próprio Sonic. Mas não o Sonic bonzinho, né? Vocês já estão óbvio. sabendo que nesse jogo é o Sonic do capiroto.
Com o Sonic aparecendo, a tela ficou preta novamente. E surgiu também a escrita Found You, eu achei você. Nesse momento, o personagem Knuckles aparece na tela em pânico, como se estivesse desesperado. E Sonic surge em uma estranha névoa escura. Não enfrenta Tom o cara estava tentando não, fazer velho. Knuckles atacar Corre. o Sonic, mas ele sempre desaparecia. Corre. E aparecia com aquela risada sinistra. Que é isso? E aí, depois então de tentar atacar Eu o corria. Sonic, uma outra cutscene surgiu. Dessa vez com Knuckles balançando a cabeça como se estivesse esgotado, como se não conseguisse mais fazer aquilo. Então o Sonic apareceu e o atacou. E assim como fez na Nossa. fase do Tails, a tela ficou preta novamente. E com isso apareceu a seguinte frase: Coitado. Tantas almas para brincar, tão pouco tempo, você concorda? Assustado e já com a mente perturbada, o menino Tom resolveu parar de jogar aquele jogo. Que e é quis ir isso? dormir para tentar esquecer aquele jogo. Tom foi dormir e acabou tendo um pesadelo com aquele jogo. Até eu ia não ter foi pesadelo simples com isso. pesadelo. Ele contou como foi. Segundo Tom, o sonho era o seguinte: ele estava em um local escuro. Ele não enxergava nada, só escutava alguns gritos. Gritos que pareciam ser as vozes de Tails e também de Knuckles. No sonho, Coitados. os dois personagens estavam gritando, pedindo ajuda para Tom, perguntando para Tom por que ele havia entregado os personagens para Sonic. Eles também falaram no sonho para ele fugir antes que o Sonic atacasse. E quando as vozes de gritos pararam, no sonho Tom ouviu a voz de Sonic falando algo Que é perturbador. isso? Você é muito divertido, garoto. Assim como seu amigo Kyle, apesar dele não ter durado tanto. Não vai demorar muito até que você se una a ele e a todos os meus outros Que é amigos. isso, E mano? calma, Eu galera, acordava que o na hora. sonho, na verdade, o pesadelo não acaba por aí, não. Depois de falar isso, o Sonic surgiu da escuridão e foi em direção a Tom e disse mais algumas coisas. Você não pode correr, garoto. Tom nessa hora acordou do pesadelo assustado e resolveu acabar com aquilo de uma vez por todas e colocou o jogo para brincar novamente. Nossa, Agora, mano, o não personagem faz que isso, restava velho. É um era o garoto Robotnik. burro, viu, E a também. fase, ao invés de ter um nome, estava escrito simplesmente 3 pontinhos. A fase tinha algumas tochas no Meu meio do Deus. caminho. Então do nada surgiu uma escada e conforme o personagem ia descendo a fase, o cenário ia ficando cada vez mais Aí escuro, cê dá medo. vermelho e mórbido. Até que então Sonic surgiu novamente da escuridão. Mas dessa vez Eita. era diferente, não era um personagem desenhado ali no videogame. Parecia ser algo real, como se o personagem estivesse mesmo ali dentro da tela, olhando para Tom. Sonic então sorriu de uma forma horripilante, como se tivesse possuído por uma entidade maligna. Seu rosto estava distorcido, com dentes pontiagudos, e havia manchas de sangue por todos os Nossa, lugares. velho. Seus olhos continuavam escuros e suas pupilas vermelhas. E aquela imagem terrível ficava na tela de Tom, assustando o garoto. Parece que tá Sonic aproximando. estava olhando diretamente para os olhos de Tom, como se que é isso? estivesse vendo ou olhando dentro dele. E isso durou por alguns segundos. A risada demoníaca apareceu mais uma vez. E Sai uma outra demônio. mensagem apareceu na tela. I am God, que significa Eu sou Deus. Depois disso, a imagem do Sonic foi se aproximando da tela, ficando cada vez maior. E à medida em que ela ia se Nossa. aproximando, a boca do personagem, o Sonic, ia abrindo cada vez mais. E também ele começou a gritar. A tela foi ficando escura novamente e uma outra mensagem surgiu. Escrita a seguinte frase: Ready for round 2, Tom. Que queria dizer, pronto pro segundo round, Sr. Tom. Que é Nessa isso, hora, galera, velho? Tom, que Aí tava eu- achando que aquilo ali era uma brincadeira, era só o joguinho, correu, puxou a tomada da energia, desligou o computador Puxa na mesmo, mesma velho. hora. Sai daí. Pois Tom, galera, havia ficado com muito medo. E estava com medo É, eu de ia alguma ficar com coisa medo, ia acontecer borrar a com calça. ele, já que o jogo maléfico sabia até o nome dele. Depois então dele ter desligado, de tudo aquilo ter passado, passaram-se alguns momentos e Tom resolveu ligar o computador novamente. Ele ligou o PC, mas não conseguia tirar o CD de lá. Até que de repente Meu ouviu Deus. uma voz estranha atrás dele, dizendo o seguinte: tente manter isso interessante para mim, Tom. Que é isso? Tom olhou rapidamente para trás, né, pra ver que voz é essa, quem tá falando comigo, mano. E quando ele olhou e se virou, exatamente atrás dele, em sua cama, havia sentado um boneco do Sonic que ele tinha. Só que não era um boneco normal. O boneco estava sangrando pelos olhos e olhando diretamente para ele. E a história Joga de Tom, fora. galera, termina aqui. Toda essa Que é história, isso? os prints e os relatos de Tom foram publicados na internet, em um fórum. Mas por algum motivo a história acabou por aí. E não sabemos o que aconteceu com Tom depois daquele dia. Ele nunca mais voltou naquele fórum. Será que essa Que é história isso? realmente aconteceu? Ou será que ela não se passa de uma grande creepypasta? Creepypastas, galera, são histórias criadas na internet para serem histórias assustadoras e viralizarem na internet. E assim como essas, galera, existem várias outras creepypastas. Se vocês quiserem, deixa o like aqui embaixo, deixa os comentários que podemos trazer mais histórias assim. E é por isso então que muitos na internet acreditam que essa história de Tom possa na verdade ser uma creepypasta. Mas por incrível que pareça, esse jogo, Sonic.exe, existe atualmente. Agora eu tô com vontade de jogar esse jogo. Jogo na vida real.
Como vocês sabem, galera, é muito comum hoje em dia as pessoas criarem mods de games, que são modificações das versões originais. Como, por exemplo, temos os famosos mods de GTA. Dá pra botar o Sonic, o Goku. São versões onde os programadores conseguem Saudades de alterar GTA pra deixar também. de uma forma diferente. E a mesma coisa, galera, aconteceu com esse jogo aí do Sonic. Foi modificado para ficar assim, assombrado, O GTA V tá sem graça, amaldiçoado. velho. Na verdade, a história do jogo Sonic.exe diz que o amigo Kale recebeu o CD e foi jogar e quando viu, tava tudo amaldiçoado daquele jeito. Mas muitos acreditam que essa versão do jogo possa ser realmente uma versão modificada do próprio Sonic. Alguém teria feito tudo isso para assustar as outras pessoas. E depois então dessa história ficar popular na internet, um usuário chamado Misty Crimson, em 2012, acabou dando vida a esse jogo demoníaco do Sonic. Ele pegou toda a história, assim como foi contada por Tom, e criou o jogo do mesmo jeito que está escrito na história. Ele pegou o Sonic the Hedgehog e, como já falamos, modificou algumas coisas. Alterou o desenho do Sonic, alterou o desenho do fundo, não, piorou. deixando tudo com um ar macabro. Não recomendamos que ninguém jogue esse jogo, até porque não queremos ter reclamações de pesadelos ou coisas do tipo, tá? É só pra vocês saberem dessa história. Mesmo já sabendo que o jogo é modificado, que foi feito por uma pessoa, né, com o intuito de assustar alguém, tem várias coisas pesadas, frases macabras, né, saindo sangue do olho. Não é uma parada pra se jogar, entendeu? Mas se vocês quiserem que a gente faça uma gameplay para vocês, já deixa o seu like logo agora. Eu dei uma pesquisada aqui na internet, já consegui achar o download, né, pro Sonic.exe. E se vocês quiserem deixarem muito like, a gente vai jogar, fazer uma gameplay no escuro lá no Você Sabia Plus. Demorou? Então já deixa o comentário aqui embaixo e deixa o seu like. E esse, galera, então foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado dessa história do Sonic. Mais uma vez, a gente não faz esses vídeos aqui pra assustar você de tipo, eu nunca mais vou jogar nenhum jogo. Não. Isso aqui é pra contar uma história, uma parada interessante que aconteceu. E também a gente deixou claro aqui que, no fundo, foi alguém que fez esse jogo pra poder assustar quem jogasse. Querem mais creepypastas? Então deixa nos comentários e deixa também o seu like. Se tiver Instagram, siga a gente lá. Danimolo, Lucas Marques, Você Sabia Vídeos e Você Sabia Fotos. Entra lá, deixa o like e também mande sugestões de temas, creepypastas, qualquer coisa que você queira ver aqui no canal. Nós vamos ficando por aqui, galera. Veja outros vídeos aqui do canal ou aguarde o que vai sair amanhã. Ficamos por aqui então, pessoal. Isso tudo, pessoal. Valeu! Que é isso, velho? Gente, eu tô de cara, velho. Eu não esperava isso. Mano, logo o Sonic, velho, que era o meu jogo favorito. Mano, gente, se tivesse jogo do Sonic X, se esse vídeo bater 300 não, 200 likes, velho, eu vou trazer esse jogo, eu vou gravar esse jogo pra vocês, tá? Mano do céu. Bom, gente, e também, desculpa pelo bug aqui, eu tive que, a memória da câmera tinha espaço suficiente na câmera, eu tive que tirar um pouco de espaço aí, resolvi gravar de novo, por isso que tá aí os 6 minutos, antes estava 10 aí, porque a memória tinha acabado. Deixa eu colocar outra. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscreve no canal se vocês querem que eu traga mais vídeos de react pra vocês. Mano, eu quero que vocês comentem, deixem o like, véio. Se esse vídeo bater 200 likes, eu tento gravar o jogo do Sonic X pra vocês. Vou tentar, né? Não sei se esse jogo ainda está disponível, né? Bom, gente, esse foi o vídeo, né? Deixem um like, comentem o que vocês acharam, compartilha. E me segue no Instagram que tá aparecendo aí na tela também, tá? Então é isso, tá, gente? Não tem mais nada a dizer. Um abraço, falou e até mais.